eu sou a Júlia Molitsas, carinhosamente apelidada de Juju pela Thaís. Eu sou organizadora do GDG desde 2023, acho. E agora eu estou estagiando como engenheira de dados no Itaú, com a Brenda. E aí eu deixei o meu Instagram aí, que eu recentemente criei uma conta só para conteúdo de tecnologia. E aí, se vocês puderem seguir, porque eu tenho um total de 50 seguidores, que é vocês, minha mãe e meu namorado. E então, se vocês puderem seguir, eu agradeço. Alguns tópicos, bem superficial aqui, a gente vai contextualizar um pouco, falar sobre as principais áreas, que são engenharia, análise e ciência. Então, bora lá. Contextualizando um pouco sobre como eu entrei na área de dados, não sabia o que era ciência de dados. Eu realmente só tive certeza que era ciência de dados no ano passado, e antes eu não fazia ideia. Eu trabalhei em um cartório no último ano do ensino médio, e aí eu saí porque eu falei, eu vou estudar para o vestibular para eu passar numa faculdade pública. E aí, quando eu falei isso pro tabelião lá, que é o carinha chefe do cartório, falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu acho que eu vou fazer ou biotecnologia ou relações internacionais. E, tipo, eu falei isso com certeza, eu achei que eu ia fazer isso. Só que eu tenho um problema que eu gosto de muitas áreas, e aí eu cheguei a considerar educação física, gastronomia, então eu não sabia o que eu queria. E aí minha mãe sempre falava da FATEC, falava, faculdade de tecnologia, muito boa, nananã. E aí eu fui e fiz o vestibular. E eu vi lá que tinham dois cursos, ciência de dados, né? E ADS. Pesquisei por 2 minutos e falei, é a mesma coisa. E aí me inscrevi em ciência de dados. Passei, Desbloqueei. Oh, passei. E aí eu falei, tá, vou fazer código, né? Tudo a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a fazer ciência de dados, eu percebi que não era o que eu esperava. E foi tomando uma proporção muito maior. Quase não aprendi código na faculdade. Muito boa, FATEC, obrigada, mãe. Mas aí eu coloquei aí só para ilustrar. Essa foto a gente tirou, eu e minhas amigas, que são as que cada uma tem uma borracha de dados. A gente fez nosso primeiro código e a gente não sabia nada e também não foi um Hello World. Então eu acho que eu estou amaldiçoada até hoje por causa disso. E aí, eu acho que a lição mais importante assim que eu tomo para mim é que a tecnologia sempre, na minha cabeça, sempre era para pessoas que são muito inteligentes em matemática ou sabem muito de hardware, tipo, é aquele nerd, assim. Eu acho que cada dia que passa, eu tenho mais certeza que a tecnologia é mais ampla e é realmente para todo mundo, assim. Claro, você vai ter que aprender um pouco de cálculo, um pouco de estatística, principalmente para ciência de dados, mas eu acho que foge muito daquele estereótipo de que você precisa ser gênio da matemática, você precisa ser gênio em hardware para trabalhar com tecnologia. E agora, para o conteúdo. Eu decidi organizar as ideias mais ou menos como foi a minha trajetória dentro da área. Só que, como eu falei, eu comecei trabalhando com análise, acho que é uma porta de entrada para bastante gente na área. Mas aí eu vou fazer o fluxo que os dados passam dentro de um projeto, né? Então, a engenharia, a análise e a ciência. Falando sobre engenharia, a primeira parte, é meio que a base de tudo, né? Agora eu sou engenheira de dados, estou aprendendo muito mais coisa agora, mas eu sempre entendi que antes de eu receber o dado para análise, eu precisava ter um processo de estruturação e disponibilização desse dado. E a engenharia de dados é justamente isso. Se a gente não tem uma boa fundação, a casa desaba. E essa frase é meio controversa, considerando que em Santos não tem fundação nos prédios, mas para a engenharia de dados é um fato. Então, basicamente, engenharia é a disciplina que ela busca construir e manter esses sistemas para coletar, armazenar e preparar os dados, né? Garantir dados de qualidade e disponibilizar eles de forma segura e eficiente. Aí, eu achei legal, esses são os conceitos que eu fui aprendendo aos poucos, aprendi na faculdade, e aí fui pegando no trabalho, assim, porque o primeiro emprego que eu tive foi numa empresa muito pequena aqui de Santos, e aí eu fui contratada como estagiária,
para ser tipo a pessoa que ia fazer tudo de dados lá. Eles não tinham nada. E nem eu sabia o que era dados, porque foi no segundo semestre da faculdade. Mas aí eu fui aprendendo alguns conceitos e fui entendendo como que era feita essa disponibilização dos dados. E aí, contexto histórico agora, lá pelos anos 90, anos 2000, o problema que as empresas tinham é que tinham dados de vários sistemas, no geral dados relacionais, né, dados de compras, vendas, estoque, RH, e eles precisavam de um lugar único para gerar os relatórios e analisar os dados desse negócio. E qual que foi a solução encontrada? Foi o armazém de dados, ou Data Warehouse, né? E que é a definição de um grande banco de dados, que aí já tem as informações limpas, estruturadas e prontas para análise, né? O foco do armazém de dados é responder às perguntas de negócio, né? Então, qual foi a venda do último trimestre e dados mais específicos de cada área. E aí, junto com o armazém de dados, entra o conceito de ETL, que é o conceito de extrair, transformar e carregar, que passavam pelos processos de transformação, né? Então, você extraía os dados da fonte, fazia as transformações, tirava duplicatas, reorganizava os dados, agrupava, e, enfim, você fazia a carga. Só que aí, com o advento da internet, o armazém de dados não estava fazendo mais sentido. Por quê? Calma que passou uma moto aqui. Com a chegada do Big Data, as redes sociais, internet, é muito dado, é um volume muito grande de dados e várias formas de dados. Não é mais aquele dado relacional estruturadinho que a gente tinha em sistemas de empresa. Agora, dados de cliques, posts, logs de sistema, e é uma quantidade muito, muito grande. Aí eu coloquei aí os 3 Vs do Big Data, que tem 5, na verdade, mas eu coloquei os 3 principais, que é o volume, a velocidade e a variedade, porque agora a gente não tem só dados estruturados, a gente tem imagens, a gente tem textos não estruturados, áudios, vídeos, e como que a gente vai guardar tudo isso em um armazém de dados? Porque o armazém de dados, ele é feito em tabelas, né? Eu não mencionei, mas eles são tabelas de dimensão e tabelas de fato. Que aí, para fazer a análise, antes nos outros sistemas, era muito mais fácil você fazer uma análise e relacionar as tabelas de fato com as tabelas de dimensão. E o Data Warehouse não foi feito para lidar com essa bagunça da chegada do Big Data. Era caro, era lento, era inflexível, e a gente precisava criar uma nova forma de armazenar esses dados. E aí que chega o Data Lake para resolver esse problema. E se, ao invés da gente primeiro extrair e já transformar, a gente só primeiro carrega tudo, coloca ali e depois a gente se preocupa. E basicamente é isso que é o Data Lake, é um lago de dados com imagens, vídeos, áudio, texto, tabelas, tudo junto, um repositório massivo que é projetado para armazenar todos os tipos de dados no formato original, e depois a gente se preocupa em fazer as transformações. Depois a gente se preocupa em como fazer o uso desses dados. E aí, lembra do ETL que a gente tinha falado antes? Agora a gente muda, junto com o Data Lake, vem o ELT, que é o Extract, Load e Transform. Então, depois que você carrega, você faz a transformação dos dados. E aí, uma coisa mais recente, que é o Data Mesh. O Data Mesh ele ainda não é muito utilizado, ele serve mais para empresas maiores, então empresas como o Itaú, né? Empresas muito grandes, porque nessas empresas o Data Lake ele também começou a ser um gargalo, porque uma única equipe ela tinha que lidar com as demandas de todas as áreas de negócio. Então, marketing, finanças, vendas, tudo junto. Então, o Data Mesh ele vem como uma forma de organizar esses times, né? Então, é muito mais sobre as responsabilidades do que uma nova tecnologia. A ideia-chave do Data Mesh é tratar os dados como produto. E qual que é o status hoje no mercado? O Data Mesh, ele, como eu disse, ele não é utilizado em tantas empresas, é focado para empresas maiores, e a arquitetura que você utiliza para organizar seus dados depende muito da maturidade analítica da sua empresa.
Não adianta você chegar, por exemplo, no cartório e falar que o cartório tem que ter um data lake. Não faz sentido para eles, porque no final eles vão usar duas tabelas para fazer um relatório. Então, para eles, faria muito mais sentido ter só um armazém de dados. Então, não é questão de qual arquitetura é melhor que outra, mas qual arquitetura se encaixa melhor no contexto da sua empresa. Aí, beleza. Passamos por tudo isso, da parte de disponibilizar esses dados, garantir a segurança desses dados, a gente passa para a parte de utilizar esses dados. Então, fazer a análise, a exploração. O problema original, antes do BI, né, antes do Alexandre existir, as decisões eram tomadas baseadas em planilhas, manuais, relatórios manuais, ou até intuição da pessoa, tipo, o chefe. Então, até o chefe falava assim: eu acho que essa é a melhor decisão a ser feita. E aí começaram a pensar: putz, a gente tem um monte de dados, e se a gente analisasse e tomasse decisões baseadas em dados? E como que a gente pode dar acesso rápido e confiável desses dados para todo mundo? Porque também tinha o problema de que, sei lá, o carinha do financeiro fazia um relatório, o carinha do marketing fazia um relatório, e aí chegava na reunião, eles tinham dois dados diferentes. E aí a análise vem para fazer essa disponibilização dos dados de uma forma mais fácil e inteligente. E aí você pensa, nossa, que genial, revolucionário, né, a análise de dados. Nem tanto, porque, na verdade, toda análise de dados, antes do Alexandre, toda análise de dados, sim, até a Gabi falou que o data mesh é descentralizado, que até o designer usa. Essa é a ideia, dar poder para todo mundo que trabalha utilizar esses dados, né? A questão de democratizar os dados. Aí, voltando sobre a análise. A análise, ela vem da estatística, né? Então, não é uma coisa revolucionária, assim. É porque a estatística é focada em coletar, analisar e interpretar os dados, que é a análise. E aí existem dois tipos, existem mais, na verdade, mas falando só sobre análise de dados e não previsão, a gente tem dois tipos, que é a descritiva, que assim, você vai fazer um projeto de análise de dados, a primeira coisa que você vai fazer é análise descritiva, para realmente descrever aqueles seus dados. Então, fazer medidas de resumo, como média, mediana, moda, máximo, mínimo, e realmente falar, esses dados aqui aconteceram isso aqui. Então, quanto que foi vendido naquela época, quais meses vendeu mais. É uma coisa mais preto no branco, assim, tipo, fácil de visualizar. Você consegue ver o dado e entender o que está acontecendo. Já a diagnóstica, depois que você entende o que estava acontecendo, você quer entender o porquê. E é com análise diagnóstica que a gente faz isso. Ela vai além da descrição e explora os dados para identificar as causas de determinados resultados. Então, analisa a relação entre as variáveis. Putz, vendeu mais quando estava calor, vendeu mais quando estava frio. E aí explora realmente as relações de causa e efeito. E aí eu gostaria de relembrar que correlação, então a correlação entre duas variáveis, não quer dizer que é uma relação de causa e efeito. E aí eu trago um site que eu acho maravilhoso, que não sei se vocês conhecem, que é Spurious Correlations, não sei se é assim que se fala, mas é maravilhoso. Acho que o exemplo mais famoso que tem é a correlação entre os afogamentos em piscina com os filmes que o Nicolas Cage aparece. Então, tipo, tem uma correlação fortíssima entre Nicolas Cage aparecer em um filme e uma pessoa morrer afogada na piscina. Só que isso não quer dizer nada, né? Tipo, não tem um efeito, uma relação de causa e efeito, né? Não quer dizer que se o Nicolas Cage aparecer num filme, alguém vai morrer. Mas é uma correlação fortíssima. Vai entender por quê. E aí eu coloquei, só para ter um exemplo diferente, mas esculacho, o Nicolas Cage nem é ruim. E aí eu coloquei um outro exemplo que eu vi lá, que as visualizações, né, assistirem Big Bang Theory tem uma correlação fortíssima com pesquisas de como fazer um bebê. E aí isso não quer dizer que a pessoa está vendo Big Bang Theory e do nada fala, putz, nossa, acho que eu preciso pesquisar como se faz um bebê. Mas é incrível, porque realmente é uma correlação fortíssima. Isso é só uma lembrança de que correlação não implica causalidade.
E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de dashboards que eu já fiz, que esses estão bem michurucos, que eu fiz rápido, mas esse aqui, porque assim, é a ideia de você fazer uma análise, é você chegar numa reunião e mostrar lá para o seu chefe um dashboard bonitinho, ou mostrar para uma pessoa que não entende tanto, mostrar um dashboard com os dados que a pessoa precisa ver e interpretar. Aí esse aqui foi um simples, e aí tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso, né? Então tem o Power BI, que é o mais comum, tem Tableau e QuickSight na AWS. E aí esse aqui é um outro também, que são dados de RH. E aí quando eu fiz, eu estava só preocupada com deixar bonito, mas é péssimo para analisar esse dashboard aqui, não sigam esse exemplo. E aí, beleza, então a gente analisou o passado, analisou o presente e o futuro. O que a gente faz com o futuro? Porque agora eu vi que ano passado vendeu mais picolé no verão. Eu quero saber se agora nesse verão também vai vender. Então, a ciência de dados, ela não é só essa parte de prever e prescrever, mas é o conjunto da estatística, da matemática, da computação e do domínio da área do negócio. Então, é um campo interdisciplinar. Mas falando das análises, a gente tem a análise preditiva, que ela utiliza dados históricos para fazer as previsões. Então, por exemplo, ano passado vendeu sorvete. Esse ano, de acordo com os dados, vai vender picolé. Então, a gente consegue meio que prever o futuro fazendo essa análise com técnicas de machine learning. E a análise prescritiva, ela não só prevê o que provavelmente vai acontecer, mas ela sugere uma resposta para as perguntas que a gente quer fazer, para esse resultado. Então, ela faz os cálculos e mostra um melhor caminho ou um melhor plano de ação a ser seguido. E aí, desvendando conceitos. A gente fica ouvindo 24 horas por dia sobre IA, não aguento mais ouvir a palavra IA. E a gente ouve também sobre ciência de dados, machine learning, deep learning, mas a gente realmente sabe o que são essas coisas? E que está tudo interligado, não são coisas iguais ou coisas diferentes? A inteligência artificial, ela é um campo de estudo que é a parte da ciência e da engenharia de criar máquinas inteligentes. Então, meio que simular o pensamento humano. O machine learning é uma sub-área, então é um campo da IA que faz algoritmos de aprendizado para fazer determinações ou previsões. E ele é melhor, ele é mais eficaz com dados estruturados, né, com dados tabulares. E o Deep Learning é uma outra sub-área dentro do Machine Learning, então está tudo interligado, que é um subcampo que ele faz redes neurais artificiais. Então, ele simula as nossas redes neurais em forma de algoritmo para fazer múltiplos níveis de abstração. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de algoritmos. Aí eu não vou me aprofundar muito, porque senão eu vou acabar falando alguma besteira. Mas tem alguns algoritmos de machine learning que são para previsão, né? Então, a regressão linear é para prever um valor contínuo. Então, por exemplo, eu tenho dados sobre a área de uma casa ou o número de quartos e o preço. Eu quero saber se eu tiver 7 quartos, qual que vai ser o preço dessa casa? A regressão linear, ela consegue dar essa resposta. Tem algoritmos de classificação, então um exemplo é árvores de decisão, que cria um modelo e aí segmenta dados com base nos atributos. E tem a clusterização, que é um tipo de agrupamento não supervisionado. E aí um exemplo é o algoritmo de caminhos, que ele faz grupos, ele segmenta, por exemplo, clientes, e ele segmenta esses dados em grupos similares. Então, por exemplo, é útil para, sei lá, esse grupo de pessoas comprou esse produto aqui. E aí você consegue agrupar as pessoas em interesses em comum, por exemplo. E tem os algoritmos de Deep Learning, que eles são mais aprofundados, né? Já fala o nome. Então, tem as redes neurais convolucionais, que elas são principalmente para imagem, então fazer reconhecimento facial, e aí ela consegue aprender características daquela imagem.
redes neurais recorrentes, que são para dados sequenciais, onde a ordem importa, e transformers, que aí é uma parte mais de PLN, de processamento de linguagem natural, que a inovação é ter mecanismos de atenção, e aí isso é muito utilizado em modelos como ChatGPT. E ChatGPT também é baseado em IA generativa, de criar novos dados baseados em dados. E qual que é a conclusão de tudo isso? A gente viu cada etapa de um projeto de ciência de dados, né? Porque o projeto de ciência de dados ele é fazer todas as etapas, mas em empresas a gente tem áreas subdivididas e tem até outras áreas que eu não mencionei aqui. Hoje a gente fala muito de engenharia de analytics, então não é só o analista de dados que faz os dashboards, mas ele também faz um processo do ETL ou do LT junto com o engenheiro. E aí o cientista de dados vem, faz as previsões com esses dados e tem até o engenheiro de ML, né, engenheiro de machine learning, que faz a manutenção desses algoritmos e desses modelos. Então, a engenharia é a base, ela prepara o terreno, a análise utiliza a estatística para entender o presente e o passado, e a ciência faz a previsão. Ou seja, todas as áreas são interligadas. Então, não é porque o cientista de dados faz a IA que ele é melhor que o cara que faz a engenharia. Porque está tudo interligado. Se não tivesse engenharia, a gente não teria como consumir esses dados. Se não tivesse a análise, a gente não teria por que consumir esses dados. Então, realmente, a área de dados é um conjunto muito grande de funções e etapas que fazem o dado fazer sentido e ser útil, né? O dado ser um produto e ter valor. E é isso. Eu falei muito rápido, eu fiquei nervosa, mas eu espero que tenha dado para entender um pouco. Acho que a gente escuta vários termos e várias áreas e a gente não entende direito. Então, meu objetivo era facilitar um pouco esses termos. E eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu deixo aberto para dúvidas. Não façam perguntas muito difíceis. Mas aí eu acho que é legal a gente trocar um bate-papo, se vocês já sabiam das áreas, se vocês já entendiam um pouco esses conceitos, e também relembrando meu arroba para vocês me seguirem. Fale alguma coisa! Eu quero te dar um croque, né, meu? Por quê? Pode falar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Ju, eu estava perguntando para você esses dias a questão do Itaú. Na coincidência, eu consegui tempo até para entrar na aula hoje. Cara, achei muito, muito instrutivo. Parabéns, tá? Em relação à questão ali de algoritmos e tudo mais, por exemplo, na parte de modelos, por exemplo, árvore de decisão, essas coisas, o que que você considera mais útil, assim, dentro da sua área ali na parte voltada mais para banco? Assim, o que que você focaria mais para estudar? Porque, como eu falei, eu estou querendo ver se talvez eu consiga entrar no Itaú também. O que que você recomendaria em questão de estudo, assim, para um foco mais específico? Então, eu acho que o mais importante não só para o Itaú, ou para outras empresas, assim, mas para a ciência de dados e para ser um cientista de dados, o mais importante é você dominar os conceitos, até porque eu sei que você vai começar como estágio. Se você tiver uma base em machine learning, você já está muito à frente, assim. Então, o principal, você não precisa ficar olhando, tipo, especificamente um algoritmo e virar gênio nesse algoritmo, mas entender os conceitos de diferenciar machine learning de deep learning, quais são os algoritmos, qual resultado cada algoritmo traz. Então, por exemplo, a regressão linear, ela prevê um valor contínuo. Então, acho que é mais de saber esses conceitos. Eu depois pode passar um curso de machine learning que eu fiz também, mas acho que não tem muito isso de, tipo, um algoritmo específico, assim. Porque, ainda mais porque no banco são muitas possibilidades, né? Então, tipo, análise de crédito. Então, são N possibilidades, assim. Acho que é importante saber as bases. Perfeito, então, muito obrigado, tá? A gente vai tirar foto também, igual na outra? Vamos? Peraí. Mas vai ficar só eu. Alguém abre a É câmera agora aí. que todo mundo vai abrir a câmera? Peraí, deixa eu deixar na outra. Pronto. Pô, vou ficar triste ficar só eu, hein?
É que eu tô descabelada, meu. Não tem problema. Não tô pronta para isso, não. Não tem problema. Bota filtro. Bota filtro. Eu tô deitada. Alguém tira print aí que eu tô Tá no celular. todo mundo aqui, ó. Só as meninas. Não vou, não irei. Ah, eu vou tirar print. Vamos lá, calma aí. A Brenda vai mostrar o chocolate. Tira print quando ela mostrar. Ó o Alexandre mentindo aí, que tá Sempre sem o essa webcam. história, né? Peraí, gente. Vamos lá. Ué, a outra vou tirar. Vou mostrar o cachorro. O cachorro não quis participar. Desligou. Voltou. Peraí, que as notificações estão tampando aqui. Calma, avisa quando for tirar pra eu sorrir. 1, 2, 3 e. Ela tá gravando. Não tô. Mais uma que eu vou tirar no celular agora. Peraí que eu sou uma idosa confusa. Pronto. Acho que foi. Peraí, deixa eu ver. Foi? Peraí, vamos mais uma, que fui burra. Cortei. Oh, meu Deus. Agora foi. Foi? Foi. Isso que é de tecnologia, hein? Ô, Imagina se não Brenda, fosse. você ainda tá com cabelo laranja? Quando você deu entrevista lá, ou entrevista, você palestrou lá na FIAP, você tava com cabelo laranja, mas sua foto era cabelo azul.